Glória. Aleluia. Amém. Fique à vontade, Daniel. Amém, amados. Alegria poder servi-los aqui mais uma vez, né? Nesse tempo nosso, da gente poder conferir um pouco o coração do Pai, podemos conferir um pouco aquilo que está na agenda de Deus, né? Para esses anos que estão diante de nós. Como eu tenho dito a vocês, né? Um ministério profético, ele é aquele que percebe o tempo e aponta o caminho e a direção. Amados, a cada dia que passa, o nosso coração vai sentindo um aperto e uma angústia, mas como se fosse uma dor de uma mulher que está para dar à luz. Nós estamos vivendo um momento de gerar à luz o último ministério. O último ministério, os homens dons, né? Os 5 ministérios que vão preparar o caminho do Senhor, né? E a gente está sentindo essa angústia, nós estamos sentindo esse peso no espírito, nessa inquietação no nosso espírito, no que diz respeito às nações, no que diz respeito à nossa nação, o Brasil, né? Nós estamos vivendo assim dias de fato de completude, de concluir aquilo que Jesus começou a fazer e iniciar, como diz Atos, no capítulo 1, né? Tudo aquilo que Jesus começou a fazer e iniciar, a igreja deve terminar nesse momento que nós estamos tão sério. Nenhum outro momento da história foi tão grave, foi tão urgente como essa hora. E a gente precisa clamar ao Espírito Santo de Deus para que ele possa nos dar esse alerta, para que ele possa nos dar essa percepção, esse espírito que está apercebido do tempo e da época que nós estamos. Amados, é tempo de proclamação, é tempo de tocar trombeta, é tempo de anunciar, é tempo de chamar. As palavras que Deus tem nos dado em relação ao Brasil não são palavras assim de paz, mas são palavras de batalha, são palavras assim desafiadoras, e aí nós temos que ir antes, né? Ir adiante, né? Não apenas não apenas no que diz respeito à oração, mas também eu sempre gosto muito de dizer isso, que o profeta não é só aquele que vê o futuro, mas antecipa com o seu estilo de vida, né? O seu estilo de vida anuncia, o seu estilo de vida proclama, né? O seu estilo de vida ele mostra, demonstra na prática aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós acreditamos. Então, nós estamos vivendo esse momento, nós estamos exatamente nesse ponto da história. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Esther, no livro de Esther, no capítulo 4. Eu queria ler com vocês, né? Nós estamos já acho que é o nosso terceiro encontro aqui, né, Ivonete, se eu não me engano. Acho que é o terceiro encontro nosso aqui. Nós estamos trazendo uma perspectiva no livro de Esther, da igreja e os últimos dias, aquilo que nós estamos lendo aqui, conferindo nas escrituras. E aqui em Esther, no capítulo, nós vimos, né? Eu comecei falando com vocês, só voltando um pouco, sobre essa perspectiva profética de 2 igrejas, né? Vasti ali como aquela igreja que tem a sua própria agenda, né? Nós começamos a falar nesses encontros nossos, né? Essa igreja que tem sua própria agenda, essa igreja que tem seu próprio banquete à parte do rei, né? Nós vimos isso, né? Nesses últimos no nosso primeiro encontro, né? E que Deus vai enviar então, né? Os eunucos ali, os profetas que vão chamar Vasti, né? Que vão chamar, né? E eu falo alguém tem o microfone ligado?
Acho que fechou aqui. Então, nós falamos, então, desses mensageiros, né, que iriam até uma igreja para chamá-la de volta, a entrar no concílio de Deus, né, a entrar no lugar onde Ele está, alinhar nossas agendas e programações segundo a agenda de Deus. Né? Nós falamos muito isso aqui. Né? Nós não fomos chamados para sair fazendo coisas. Nós somos chamados para ministrar a Deus, ouvir o que está no coração de Deus. Né? Então, nós falamos também a respeito disso. No nosso último encontro, nós vimos ali uma outra igreja se levantando, Esther. E essa igreja, ela está sendo chamada para ser purificada. Né? A Esther ficou 1 ano sendo limpa, sendo purificada, preparada, né? Para então poder entrar na presença de Deus. Nós também falamos muito a respeito disso nos nossos últimos encontros. Né? Uma igreja que ela vai ser purificada, né? Para se preparar. Né? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para a gente entender uma parte. Né? Então, uma igreja que é separada, uma igreja que é separada, preparada, purificada, para poder entrar diante do rei. E eu queria ler aqui com vocês a outra etapa que eu entendo profeticamente que nós estamos. Então, eu acho que falhou meu microfone aqui, mas eu quero ler com vocês em Esther, no capítulo 4. No capítulo 4, a partir do versículo 12 em diante, que diz assim: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então ele disse que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá aos judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, para este tempo chegastes a ser rainha? Então disse Esther que retornasse a Mardoqueu, dizendo: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, perecerei. Então, Mardoqueu, ou Mordecai, foi e fez conforme tudo quanto Esther lhes ordenou. Amados, eu disse que nós estaríamos trazendo uma perspectiva profética no livro de Esther a respeito da natureza e da missão da igreja nesses últimos dias. Essa igreja que foi separada, essa igreja que foi purificada, essa igreja que passou ali 12 meses sendo purificada, 1 ano, né, sendo purificada e preparada, essa igreja, então, agora, ela é desafiada, ela é chamada para o ministério da intercessão. Ela é chamada, então, para aparecer diante do rei em oração e também em intercessão. Né? Vocês sabem o contexto desse capítulo. Se levanta Amã, um inimigo, né? Ameaçando os judeus, perseguindo os judeus, uma grande ameaça estava vindo sobre o povo de Deus. Né? E percebem, irmãos, aqui Mardoqueu, como essa figura do Espírito Santo, esse arquétipo do Espírito Santo, né? Mardoqueu, que essa figura do Espírito Santo é que vai desafiar e convocar Esther para se colocar numa posição para salvar o povo, para resgatar uma geração.
Então, nós vemos aqui, irmãos, que essa igreja preparada, essa igreja que está, então, purificada, que está, então, separada, pronta, ela é convocada para se apresentar diante do rei. Eu já disse isso aqui para vocês em algum momento, eu já falei isso para vocês aqui em outro momento, e eu me lembro que no ano de 2018, exatamente, eu já contei esse testemunho para vocês, né? O Senhor me mostrou o PT como Amã que estava se levantando, né? Como um Amã que estava sendo colocado de pé para desafiar a igreja Esther a orar, para chamar a igreja a orar. Deus usa Amã para apertar o povo, né? Deus usa juízos e julgamentos para despertar um povo, para alertar um povo, para convocar um povo. E nós, irmãos, né, com essa vitória, com essa última vitória do PT, por exemplo, no Brasil, é um Amã, sim, que Deus permitiu que voltasse ao governo da nação, para que agora a igreja Esther se levante em oração, em intercessão diante do trono. Amém, irmãos? Porque agora é um momento de orar, agora é um momento de clamar. Nós estamos na maior crise de todos os tempos. E é esse o momento que a igreja precisa, então, entender esse lugar, perceber o ministério mais urgente que está nesse tempo. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos. A tarefa apostólica e profética dos últimos dias. Escreva isso, anote isso que eu vou dizer. A tarefa apostólica e profética desses últimos dias é chamar Esther. É despertar Esther para que ela entre no lugar da intercessão e da oração. Nós precisamos nos voltar. Nós precisamos entender, profeticamente falando, o nosso papel. Amados, nós somos aqueles que começam a orar e retrocedem. Nós somos aqueles que começam a interceder e paramos na primeira vitória. E nós não podemos parar. Nós não podemos mais parar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É chegado o último turno antes do grande e terrível dia do Senhor. O último turno de oração antes da volta do noivo é chegado sobre nós. O Espírito Santo, esse Mardoqueu divino, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, assim como ele disse para Esther, Esther, você pensa que pelo fato de que está no palácio, você está a salvo do que está por vir? Não. Não, Esther. Você não está salvo nos seus palácios. Se você não se levantar, Deus levantará a salvação de outro lugar. Mas talvez é para essa hora. E eu queria, meu irmão, que você entendesse, percebesse o privilégio que você tem em ter nascido, ô Espírito Santo de Deus, em ter nascido nessa hora, em ter nascido nesse tempo, em ter nascido nesse aion, nessa dispensação que nós estamos. Porque, amados irmãos, nós chegamos num tempo em que nenhuma arma carnal que nós tenhamos, ou nenhum tipo de influência que nós tenhamos, pode produzir salvação. Nós estamos em um momento da história da igreja em que apenas o poder de Deus manifesto através da noiva pode realizar alguma coisa nos dias que nós estamos vivendo. Não é tempo de armas carnais, meu irmão. Não é tempo de armas carnais, não é tempo de influências políticas. Não é tempo, não é tempo, não é tempo. É tempo do poder de Deus se manifestar como nunca antes na história. E o Espírito Santo de Deus está dizendo a nós,
Vocês precisam, como geração, entrar na minha presença. Vocês precisam, como igreja, entrar, adentrar entre o pórtico e o altar, nessa posição de ouvir Deus, de estar diante dele, para que Deus possa, então, visitar e restaurar a nossa nação e visitar as nações da terra. Oh, amados irmãos, o Senhor está nos alertando, o Senhor está nos chamando. O cerco já está ao nosso redor. Já um cerco ao nosso redor. Deus está tirando as armas naturais. Deus está tirando as nossas escoras. O Senhor está tirando e removendo. Aleluia! Tudo aquilo que nós temos como escora natural, como muletas naturais, porque as armas que vão conquistar é a pregação do evangelho, é a proclamação do verdadeiro evangelho, mesclado com adoração e mesclado com a intercessão. Aleluia, irmãos. Não importa aonde você está, não importa a sua fraqueza, o Espírito Santo está dizendo para vocês, eu estou dando uma chance. Eu estou abrindo uma porta de misericórdia sobre a igreja brasileira. Eu estou abrindo uma porta de misericórdia sobre a igreja das nações. Eu estou abrindo uma porta, uma oportunidade está sendo dada a nós nesse tempo. Esther ficou um ano se preparando. Esther ficou um ano se preparando. E Deus estará nos dando também nesse aion, nessa dispensação em que estamos, uma oportunidade de nos alinhar para entrarmos, irmãos, como nunca antes nesse lugar da presença. Nesse lugar da presença. Amados, o Senhor contou uma parábola de que havia uma figueira e que por 3 anos o dono dessa figueira estava indo e não encontrava frutos. E ele disse, vou cortar essa figueira, porque eu venho aqui há 3 anos e ela não dá fruto. Mas a parábola diz que o agricultor, aquele que trabalhava nas vinhas do Senhor, disse, Senhor, vamos fazer o seguinte, não corta agora a figueira, não, vamos adubar. Vamos primeiro adubar as raízes dessa figueira e vamos dar 1 ano para ela se preparar. E aí, quem sabe ela vai dar fruto. Então, o dono daquela vinha falou, então, 1 ano. Eu quero profetizar aqui. Amados, nós estamos diante de uma oportunidade. O agricultor divino, que é o Espírito Santo de Deus, está intercedendo por nós diante do Pai e dizendo assim, olha, vamos dar mais um tempo, vamos adubar essa igreja, vamos colocar adubo nos pés da igreja brasileira, para que ela então se levante, para que ela então dê fruto, para que ela então se desperte. Oh, Deus, ó Espírito Santo, irmãos, amados irmãos, seja a começar da tua vida individual, a começar da tua igreja local, a começar a igreja, atingindo a igreja da cidade, atingindo a igreja nacional e atingindo a noiva global. O Espírito Santo está vindo para colocar adubo nos pés da figueira. O Espírito Santo está vindo colocar adubo nos teus pés. O Espírito Santo está vindo adubar o teu casamento, a tua vida, o teu andar com ele, porque ele está vindo e ele vai colher frutos, porque Deus não investe em nada para falir. O Espírito Santo está vindo preparar a noiva para o casamento, para as bodas do Cordeiro, mas antes disso, manifestar o poder de Deus. Aleluia! Por isso eu digo para você que tem chamado apostólico,
para você que tem chamado profético. Ó Deus, porque isso não é título, isso tem a ver com identidade, tá? Isso tem a ver com identidade, isso não é título, isso é identidade. Se você tem uma identidade apostólica e profética, eu quero orar por você nessa noite, eu quero agora orar, eu quero agora liberar sobre a tua vida. Você vai se levantar, ainda no ano de 2023, você vai se levantar nesse ano e você vai arregimentar os sacerdotes, você vai arregimentar, aleluia, a igreja aonde você faz parte, porque, amados irmãos, é tempo, é tempo. Sai o noivo do tálamo, sai a noiva da recâmara, chama as crianças, chama os jovens, chame os velhos, chame todos para entrar entre o pórtico e o altar. Amados, eu quero dizer algo para vocês. Esse negócio de ministério de intercessão, de alguns orando, tem que acabar. É a igreja, é todos, não é alguns especiais. É a igreja toda entrando de turno. É a igreja toda entrando na presença. É a igreja toda se colocando como sacerdotes. É a igreja toda se posicionando diante do rei. Aquele negócio de coletim nos congressos, né? Acho que ninguém já fez isso, não, só eu, né? Aquele negócio dos coletins dos intercessores, aqueles coletinhos coloridos, assim, fluorescente. Amados irmãos, já foi o tempo. A igreja toda precisa entrar de turno. A igreja toda tem que entrar na presença. Não tem esse negócio, não tem o ministério de intercessão. A igreja toda está sendo convocada a entrar no lugar da oração. A igreja toda está sendo convocada a orar e jejuar. Na década de 70, 80 e 90 no Brasil, gerou-se uma ideia que tem um ministério especial na igreja chamado Ministério de Intercessão. Acabou, é a igreja toda, é todos os membros, dos mais velhos até os mais novos, todos estão sendo convocados a entrar diante da presença do Senhor. Todos. Todos. Ainda que alguém possa ter um encargo maior do que outro, pode ter, mas o fato é, toda a igreja está sendo chamada para ministrar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! Não importa se você é apóstolo, profeta, pastor, missionário, antes de qualquer coisa você é sacerdote. Antes de qualquer coisa, meu irmão, antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser missionário, antes de ser mestre, você é sacerdote. É sacerdote. Meu irmão e meu irmão, esse negócio de cargo de igreja acabou. Esse negócio de cargo é oficial e faz isso e faz aquilo. É tempo do sacerdote se levantarem. É tempo de uma igreja sacerdotal. É tempo da mulher de Apocalipse 12. Uma mulher que está grávida. Uma mulher que está grávida. Uma mulher que está esperando o filho varão. Aleluia, se levantar na nossa geração e ministrar diante de Deus para ter o que ministrar diante dos homens. Porque uma igreja que não é sacerdotal
E uma igreja que não ministra diante de Deus não tem absolutamente nada para compartilhar no culto de domingo aos homens. E eu quero dizer algo muito sério aqui agora para vocês. Muito grave para vocês nessa noite. O que Deus tem para fazer nas nossas igrejas locais precisa que todos estejam em concordância e unidade. Meu Deus. Eu não sei se você está entendendo a seriedade do que eu estou dizendo para vocês aqui, meus irmãos. Mas se não houver unidade na igreja local, se não houver concordância na igreja local, Daniel, mas isso é impossível. Exatamente. Se você entendeu o que é impossível, você entendeu exatamente o tamanho da tarefa. Nós precisamos de um milagre. Se você entendeu que é impossível para nós realizarmos um ambiente de completa unidade, então você entendeu o tamanho da tarefa. Nós não podemos fazer isso na força do braço. Nós não podemos fazer isso com os nossos recursos naturais. Não podemos realizar nada se ele não descer e não vier sobre nós. Então, esse Mordecai divino, o Espírito Santo de Deus, está convocando Esther, e Esther convoca, mais do que eu oro e jejum daí, eu vou orar e jejuar de cá, com o mesmo coração em unidade, nós vamos nos unir e nós vamos nos juntar, para que Deus venha trazer salvação, para que Deus venha intervir nos nossos dias. Vocês estão me entendendo, irmãos? É muito sério a tarefa que está diante de nós. Não é alguns intercedendo. Não é um ministério especial chamado Ministério de Intercessão na comunidade orando. Mas é a igreja. É a igreja entrando nesse lugar. O tempo dos grandes homens acabou. É tempo do corpo, é tempo do coletivo, é tempo da igreja. Homens especiais, avivalistas especiais. Acabou, meu irmão. Não sei se isso para você é uma boa ou uma má notícia. Deus vai usar agora é o corpo. Deus vai usar agora é a igreja. Deus vai usar agora é o coletivo. É o coletivo. É todos juntos diante da presença do Senhor. Por isso, entendendo isso, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, não foi para essa hora? Não foi para esse tempo? Não foi para esse momento que você foi colocada no lugar? Amados, aqui estamos nós, ano de 2023. 2023. Nós precisamos de uma unidade que só pode ser produzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos reunir nas nossas comunidades locais com o mesmo coração. E nós, e amados irmãos, a tarefa profética e apostólica dos nossos dias é que se levantem pastores e apóstolos, profetas e apóstolos, levando a igreja local para esse lugar de unidade. Porque, amados, os juízos não vão parar mais. E os abalos não vão parar mais. O Senhor nos deu uma visão no último sábado, enquanto nós estávamos orando. E nessa visão, o Senhor nos mostrou um rastro de pólvora que saía da Rússia e passava pela Europa. Amados, a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela vai desencadear acontecimentos globais que não vão parar mais até a volta de Cristo. Não haverá mais paz natural na terra até o grande e terrível dia do Senhor.
Não vai. Haverá conflitos ali e acolá. Haverá batalhas aqui e acolá. A Europa passará por um grande abalo, mas também por um poderoso avivamento. Ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a pergunta que o Senhor faz para nós é: não foi para essa hora que vocês foram levantados e preparados, despertados, convocados? Então, amados, nós precisamos declarar esse eis-me aqui todos os dias, porque, amados, para que a gente ganhe uma voz para ir nas casas dos nossos irmãos, para ir em cada família representada dentro das comunidades locais, que eu quero profetizar que um sopro vai passar pelas igrejas locais nesses últimos dias. Vai haver um sopro, e o Senhor vai despertar os homens casados da sua inércia, da preguiça, da negligência, e cada homem casado dentro da igreja vai se levantar como um sacerdote dentro das suas casas, convocando as suas esposas, convocando os seus filhos para se colocarem diante de Deus. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus, meu irmão, vai fazer da sua casa um bunker de guerra, um lugar de adoração, um lugar de visão, um lugar de profecia. Aleluia! E eu profetizo sobre as casas de vocês e sobre a vida de vocês sonhos, visões, visitações de anjos, porque é chegada a hora, porque é chegado o tempo de entrarmos juntos diante da presença do Senhor. Esses dias eu fui orar numa família. Fui orar numa família em que o filho de 2 anos de idade, de 2 a 3 anos de idade, não dormia. Imagina uma criança de 2 a 3, entre 2 e 3 anos de idade, que não dormia, não estava dormindo, a mãe chorando, a família em desespero. E eu fui orar com essa família, por essa criança que não dormia, ia no médico, não dormia, não dormia, não dormia. E quando eu estava orando com essa família, Deus me deu uma visão. E eu vi o telhado da casa deles cheia de buracos, como se fosse um queijo suíço. E eu virei para o homem daquela casa e falei: você é o responsável. Você é um sacerdote negligente. E por causa da sua negligência sacerdotal, o seu filho está recebendo ataque de demônios, porque o seu filho não pode se defender, mas você, como um pai, deveria estar posicionado dentro da sua casa. E aquele homem se assustou, levou um susto. E nós oramos ali e aquela criança voltou a dormir normalmente. Amados irmãos, não é mais tempo de ministério de jovem, não fala ministério de jovem, não, fala ministério de jovem. A gente fica departamentalizando a igreja, a gente fica partindo a igreja, a gente fica passando um facão nas gerações, separando as gerações. A igreja dos últimos dias vai orar junta, as gerações vão se reunir, o espírito de Elias vai descer sobre a igreja e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os jovens vão orar junto com os velhos vão orar junto com os adolescentes. Vai haver uma conversão das gerações. E a igreja vai buscar a Deus junta, a igreja vai orar junta, a igreja vai adorar junta. Não tem mais esse negócio de separar por idades, isso, daquilo. Não, vai haver uma unidade. As nossas crianças vão ouvir a palavra, as nossas crianças vão ouvir o evangelho, as nossas crianças vão entender as pregações e as nossas crianças vão se levantar com poder e glória nesses últimos dias.
Esse negócio de ficar pegando criança para ficar pintando papel separado na sala para não atrapalhar o culto, vai acabar. Vai parar. A gente não está aqui para formar Michelangelo, nem Leonardo da Vinci, uma pintação de papel. Nós vamos levantar profeta no meio das crianças, irmãos. Porque não tem Espírito Santo mirim. Não tem Espírito Santo mirim. Tem Espírito Santo do mesmo jeito para velho, para jovem, para criança, para todas as idades. Vocês estão me entendendo? O Espírito Santo virá. E sabe por que as nossas crianças não param no culto? Porque elas não sabem o que é cultuar. Elas não sabem o que é culto. Elas não sabem o que é presença, porque os pais não ensinam. Porque dá trabalho ensinar criança. E a gente terceiriza, os pais têm terceirizado a educação bíblica dos seus filhos para os professores de escola bíblica dominical, sendo que eles são os pastores dos filhos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. As famílias estão indo para o culto de domingo juntas, mas as famílias não cultuam a Deus juntas durante a semana dentro das suas casas. Porque os homens não têm carregado a arca para dentro das suas casas. Porque o responsável pelas famílias não é o pastor da igreja local, é o marido. Amados, isso é muito sério. É muito sério. Deus está vindo. E a salvação do Brasil perpassa pela restauração da família. A restauração das nações, a restauração da igreja passa pela restauração da família. O Espírito Santo de Deus está nos chamando. A salvação do Brasil não é política. Será que alguém aqui ainda tem alguma esperança na política? Será que tem alguém aqui ainda com algum tipo de esperança política? Algum tipo de ilusão política? Algum tipo de fantasia política? Sabe quem guardou a Inglaterra? Sabe quem salvou a Inglaterra dos males da Revolução Francesa? Sabe o que guardou a Inglaterra de ser tomada pelos princípios do iluminismo e pelos princípios da Revolução Francesa? Irmãos, eu vou dizer para vocês o que resguardou a Inglaterra. John Wesley e George Whitefield foram dois homens que incendiaram a Inglaterra com o evangelho. Eles não colocaram a esperança deles no rei, nos reis. Não colocaram esperanças em partidos políticos. Mas eles incendiaram a Inglaterra com o evangelho de Jesus Cristo, e foi o evangelho que impediu que os princípios ateus, os princípios malignos da Revolução Francesa entrassem dentro da Inglaterra, e por isso a França é o que é hoje, até hoje, porque não havia na França um John Wesley e um George Whitefield. Eu pergunto a vocês, para nós, ao invés de termos ido para o altar, a gente foi para a porta de quartel. Pedir para o exército fazer alguma coisa. Enquanto nós servimos o Senhor dos exércitos. Yahweh Shebaoth,
Nós servimos o Senhor dos exércitos e fomos atrás dos exércitos naturais. Faltou um Eliseu no Brasil para dizer para Geazi, Geazi, ô Geazi, ô Deus, abre o olho de Geazi. Geazi está aqui desesperado por causa do PT. Geazi está aqui preocupado, está com medo do socialista, está com medo do comunista, está com medo do Lula. Abre os olhos dele. E aí Geazi teve os seus olhos abertos. E Geazi viu um exército de carros e cavalos de fogo cercando a casa de Eliseu. Ó Deus, levanta os Eliseus na nossa geração. Levanta os Eliseus na nossa geração que vão entrar dentro das nossas igrejas locais dizendo, vejam, vejam, abram os olhos para que vocês vejam que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você puder, meu irmão, coloque a mão nos seus ouvidos, só por um instante. Nos seus ouvidos, nos seus olhos, e faça essa oração comigo, dizendo, Efatá, 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 Efatá. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre os olhos, abre os ouvidos. Eu profetizo Efatá sobre a igreja brasileira. Eu profetizo Efatá sobre a igreja de Portugal. Eu profetizo Efatá sobre Cuba. Eu profetizo Efatá sobre a República Dominicana. Eu profetizo Efatá sobre a igreja americana. Eu profetizo Efatá. Efatá, abre os olhos, Deus, para que a gente saia do natural e entre nesse nível sobrenatural a qual o Senhor está chamando a igreja dos últimos dias a estar. Porque ao invés, irmãos, de termos colocado a nossa esperança em homens, tivéssemos levantado a nossa esperança ao Senhor dos Exércitos, talvez algumas coisas não estavam se atrasando como estão. Porque Deus quer fazer muitas coisas no Brasil. O nosso coração está angustiado. O coração daqueles que estão na presença do Rei. Porque sabem que o espírito de Elias precisa vir para levantar o altar, converter no coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que famílias se levantem nesses últimos dias, com poder e grande glória, com poder refletindo a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, para que a nossa sociedade, para que as nossas cidades possam ver Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento, nós estamos nessa tarefa apostólica. Levanta os altares. Levanta os altares. É tempo de Esdras e Neemias. É tempo de Esdras e Neemias. Se nós pudéssemos pegar o livro de Esdras e Neemias e juntar num livro só, porque na verdade é uma continuidade, Jerusalém estava destruída. O povo tinha ficado 70 anos no cativeiro. Os muros estavam caídos.
E quem Deus envia para Jerusalém? Um pedreiro? Um construtor? Um engenheiro civil? Amados, vocês sabem, naquela época, uma cidade sem muro não permanecia. Uma cidade que não tinha muro não permanecia. Então, qual que era a lógica? Tinha que ir Neemias primeiro, porque Neemias era um homem de ação. Então, Neemias tinha que ir primeiro para levantar os muros caídos. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são diferentes. Quem Deus envia primeiro? Um sacerdote. Um sacerdote. Vocês estão me entendendo, gente? Por quê? Porque a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer restaurar uma casa, uma família, é levantar o altar. É levantar o altar. Sem altar, nenhuma outra obra vai permanecer. Meu Deus. É uma ordem. Vocês que estão anotando. Altar, casa e muro. Eu vou repetir. Altar, casa e muro. Altar, casa e muro. Sem altar não tem casa. Sem altar não tem igreja. Sem altar não tem família. E se não tiver altar, e não tiver igreja, e não tiver família, não tem muro. Porque muro, você pode anotar aí. Altar fala de sacerdócio. Casa fala de igreja. E muro fala da nossa proclamação apostólica. Amados, a gente quer proclamar no mundo, a gente quer evangelizar, a gente quer fazer muita coisa para o mundo. Mas se não houver altar, não haverá igreja. E se não houver igreja, não haverá a última colheita. Deus levanta homens nessa geração com inteligência espiritual. Levanta homens nessa geração com inteligência profética para entender como deve ser edificada a obra de Deus nesses últimos dias. Altar é o ponto de convergência. Altar é o ponto que o céu beija a terra. Altar é o lugar onde os céus beijam a terra. E a presença vem. A família é restaurada, a igreja local é transformada. E as cidades são tocadas pela glória de Deus. Oh, meus irmãos, vocês entenderam esses passos? Deixa o Espírito ministrar isso ao teu coração. Deixa isso crescer dentro de ti. E não pense em mudar o mundo, não, primeiro. Não pense em primeiro já pegar essa verdade aqui, já sair gritando aos quatro ventos, não. Começa na sua casa. Começa com seu casamento. Começa com seus filhos. Porque a esperança do Brasil perpassa por muitas famílias com altar restaurado. Por muitas casas, por muitas famílias com o altar restaurado, com o altar transformado. Amados, eu sou uma pessoa incrédula, viu? Eu preciso confessar isso aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que a minha fé, eu acho a minha fé tão mequetrefe, irmãos. Eu acho a minha fé tão... Eu tô igual o pai do menino endemoniado lá depois da transfiguração. Ó, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda, porque... E, amado, mas você sabe o que eu descobri esses dias? Que a oração sem fé tem poder? Não é que tem, irmãos. Vou contar,
Deixa eu contar um, deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Esses dias eu estava numa reunião e é aquele dia, irmãos, que você não vê nem vagalume. Você não está tendo visão de nada, você não está sentindo nada, você não tá vendo nada, você não vê nada. E chega uma irmã até mim, chorando e dizendo: ah, irmão, ora por mim. Descobri um tumor aqui na minha mama. A minha mãe morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, e agora eu estou com esse tumor e acho que eu vou morrer também. Ora por mim. E eu pensando, meu Deus, mas logo hoje, não podia vir assim no dia que eu estava melhorzinha, assim. Mas melhorzinho um pouco, né? Como diz aqui no Goiás. E aí eu falei, meu Deus, se eu orar e dizer assim, Deus cura, eu vou me comprometer, porque aí se Deus não curar, eu vou estar, eu vou me enrolar aqui, né, Senhor? Se eu falar assim, tá curado, né? Então eu vou fazer uma oração assim, Senhor, mais aberta, aquela oração de Ezequiel, Senhor, tu sabes, né? E orei por essa irmã, voltei para casa. Passou uns dias depois, essa irmã me procurou, dizendo, irmão, oh, Deus, eu queria contar um testemunho maravilhoso. Fiz uma outra ressonância, não tem mais tumor nenhum. Irmãos, sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Senhor está dizendo para nós assim, não é a sua capacidade, não é você, sou eu, sou eu. Sou eu. Deixa eu ser Deus entre vós. Deixa eu assumir o controle. Oh, dá uma olhada para essas duas mãos fracas aí, sua, limitadas, fracas. É elas que Deus quer usar. Porque aquele que já se acha, aquele que acha que já tem, esse Deus não pode usar. Mas aquele que diz, Senhor, eis-me aqui, mesmo com todos os meus medos, dores, angústias e fraquezas, esse Deus pode. Amados, reúna os teus. Reúna teus amigos, reúna teus filhos, reúna teus irmãos, reúna aqueles mais próximos. Levantem o altar. Levantem o altar. Levantem o altar. Porque o maior derramar da história está se aproximando de nós. Porque o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos está se aproximando de nós. Levantem o altar. Edifiquem o altar. Aleluia. Faça da tua casa uma torre de vigia. Faça da tua casa um bunker de guerra. Porque a minha casa com a sua vai produzir um exército tão poderoso que nem Satanás, os seus piores pesadelos, poderia imaginar. Que nem o inferno poderia imaginar o que Deus preparou para esse último tempo. Levantem um altar, porque Deus vai tirar do nosso meio todo o ciúme, toda inveja, toda disputa, toda contenda, toda divisão, toda celeuma, toda briga. Deus vai remover, Deus vai tirar do nosso meio toda confusão, todo achismo. E ele vai levantar um exército que ninguém empurra ninguém, que ninguém compete com ninguém. É isso.
Exatamente, Maels. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia. Aleluia. Nós vamos entrar nos palácios, nós vamos entrar nas casas de poder, nós vamos entrar no STF, nós vamos entrar em casas de governo, irmãos, sem crachá, sem convite. O Espírito Santo vai nos fazer entrar na corte de Acabe, dizendo: assim diz o Senhor. Você vai ser trasladado. Você não vai viajar mais na TAM nem na Gol, não. Você vai viajar na Zion Airlines. Você vai ser, você vai ser trasladado, meu irmão. Você vai estar aí, anjo vai te pegar e Zion Airlines, entendeu, meu irmão? Irmãos, eu estou brincando aqui, mas eu estou falando sério, viu? Vai ter transladamento. Vai ter esse nível de experiência, meu irmão. Aleluia. O Senhor está me mostrando aqui que tem algumas pessoas doentes que estão ouvindo essa live. O Senhor está curando. O Senhor está curando. O Senhor vai te dar uma saúde sobrenatural. O Senhor vai te dar uma saúde sobrenatural. O Senhor está vindo sobre os teus músculos, sobre as fibras dos teus músculos. O Senhor está vindo sobre juntas e medulas e Ele vai te dar uma força que você não tinha nem com 20 anos de idade. E você vai fazer, meu irmão, a mesma declaração do profeta Miqueias. Você vai fazer a mesma proclamação do profeta Miqueias, quando ele diz assim: eu estou cheio da força de Deus, eu estou cheio do poder de Deus para proclamar as verdades celestiais. Aleluia, aleluia. Eu quero liberar sobre a vida de vocês essa palavra aqui. Guarda essa profecia, porque ela é para a tua vida, meu irmão. Ela é para você nesta noite. Em nome de Jesus, Miqueias, capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Aleluia. E o Senhor está dizendo para você aqui, meu irmão e minha irmã: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor vai mudar a tua história, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele te coloca nessa geração como Elias para levantar os altares caídos e restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Nesses dias, o Senhor te levanta. O Senhor te levanta para reconstruir os fundamentos. O Senhor te levanta para reedificar os fundamentos caídos. O Senhor te chama para levantar os marcos antigos. O Senhor te chama. Ele está visitando você agora aí, no seu quarto e sala, onde você está sentado na mesa dessa cozinha, dessa mesa de jantar. O Senhor está dizendo para você agora: eu te tiro da fraqueza, eu te tiro da timidez e te levanto como um restaurador de brechas, como um restaurador de muros. O Senhor diz para você, o Senhor está falando para alguém aqui que você já estava achando que já estava acabando o teu ministério, que estava acabando assim, o que Deus tinha para ti por causa das lutas, das dores e das fraquezas físicas. O Senhor diz: não. Nem começou. O Senhor está dizendo para você que você nem começou, você só estava no treinamento. Você só estava em treinamento. Você só estava em treinamento. É agora que começa o teu ministério. É agora que começa o teu chamado. Oh, Deus.
Ó Deus. E o Senhor está dizendo para você que sim, você vai a nações. Mas espera o que o papai está preparando para fazer no meio da tua parentela, no meio dos teus, antes que você vá para mais longe. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão e minha irmã. O Senhor te chama de restaurador de brechas. O Senhor te chama de restaurador de brechas. O Senhor te chama daquele que resgata os marcos antigos. Aleluia. Bendito Deus. Eu quero concluir esse tempo nosso aqui, concordando com o que o Espírito está trazendo a respeito de você agora, meu irmão, minha irmã. Nessa noite. Bendito Deus e soberano Pai, eu oro nessa noite para que essa palavra, ela entre nesse coração agora, que saia o medo, e que saia a dúvida, e que saia as incertezas. Aleluia! Que a unção de Esdras e Neemias venha sobre os meus irmãos, que a unção de Esdras e Neemias recaia sobre essa casa, recaia sobre essa família, sobre esse casamento. Alinha esse marido, alinha essa esposa, alinha, Deus, essa pessoa que mesmo não sendo casada ou casado, Senhor, está dizendo, eis-me aqui, e o Senhor diz para essa pessoa, aleluia, que não haverá solidão, não haverá abandono, aleluia, porque não haverá tempo. O Senhor te chama como restaurador de muros e brechas. Senhor, que a unção de levantar o altar, que o poder de levantar altares caídos venha sobre os meus irmãos essa noite. Que o poder de levantar os muros, que o poder de levantar os altares venha sobre eles nessa noite. Pai, porque é tempo de vozes proféticas chamarem a igreja para esse lugar. E que os meus irmãos que estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra possam ser incendiados, afogueados, ungidos pelo próprio Espírito de Deus. Que mãos formiguem agora. Deus, que o Senhor está me mostrando aqui que as pessoas aqui vão sentir formigamento como um sinal de um toque físico. Um toque físico. Um toque físico. Nessa noite agora, entra aí, papai. Entra aí, Jesus. Entra aí, anjos. Anjos do Senhor. Escuta o barulho deles. E manasuki manaie. Entra, Senhor. Entra dentro dessa casa agora. Entra marchando dentro dessa casa agora. Entra marchando agora, Senhor. Removendo o espírito da tristeza, do desânimo, do medo, da angústia. Faz uma festa dentro dessa casa, anjos dançando, tocando trombeta. Ambiente sobrenatural. Ambiente sobrenatural. Ambiente sobrenatural. Ambiente de fogo, ambiente de presença. Espírito de Deus. Uma escada posta dentro dessa sala agora, e anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo dentro dessa sala, trazendo recado, trazendo mensagem, trazendo oráculos, trazendo visão. Pai, em nome de Jesus, confirma isso, confirma essas coisas, estabelece isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que se levante proclamadores, trombeteiros, para chamar a igreja Esther a se colocar na sua posição nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu
Eu queria deixar essa palavra convosco e que Deus os abençoe, Ivonete, irmãos, todos os irmãos, né, que o Senhor continue a ministrar, né, além dessas palavras, né, além do que foi falado, que o Espírito continue aí falando, que o Espírito continue ministrando, curando, renovando, restaurando, né, para a glória de Deus, e que a gente se posicione nesse tempo em fé, em esperança, ainda que em fraqueza, mas Ele é forte, Ele é fiel, Ele é confiável, né? Então que a gente possa estar dizendo: eis-me aqui todos os dias. Amém, irmãos? Ivonete, amém. Sim, Daniel, obrigada. Gratidão à sua vida. Realmente temos sido muito impactados por essa palavra, por essas chaves que Deus tem mostrado Amém. através do livro de Esther. E eu hoje mesmo fui muito impactada com aquilo que foi ministrado. Amém, amém. E agradeço a sua vida, né? Oramos para que Amém. o Senhor continue te sustentando, te fortalecendo, Amém, amém. para que, né, outras oportunidades você possa estar com a gente aqui novamente. O senhor falou da palavra, né, você ministrou da outra vez do altar, casa e muros, né? Isso. Temos até essas palavras gravadas. Depois, os irmãos quiserem, a gente compartilha com vocês. Sei mais, né? Foi bem mais profundo mesmo. Sim. E alguém gostaria da oportunidade. Pastor Daniel, o senhor, hoje o senhor estaria encerrando? Então, eu queria abrir para... Vamos fazer o seguinte, né? Porque às vezes alguns irmãos têm algo para compartilhar, uma visão, um peso, às vezes até perguntas, né? E eu tenho ainda um compromisso hoje, mas eu vou estar viajando para o Rio de Janeiro agora em julho, né? Mas na próxima quarta-feira eu ainda poderia, talvez, né? Eu posso me organizar para a gente ter mais um encontro, né? Porque aí eu posso fechar algumas coisas e a gente até poder abrir um pouco, né? Para perguntas e tal, né? Uhum. Podemos sim, então. Amém. Então, o senhor faz um fechamento e Isso. aí a gente tem um tempinho para a gente estar ouvindo, né? Algumas Amém. perguntas, né? Amém. Dentro desse tema, e vai ser bem. Amém. Muito obrigada, Daniel. Deus abençoe Amém. a sua vida. Amém. Que Deus abençoe você, Ivonete, e todos os irmãos aí sejam aqui espalhados pelo Brasil, em outras nações, né? Que o Senhor continue fortalecendo vocês para a tarefa. Aleluia. Amém. Oi, Tem Dani. gente te esperando aí no Rio. Amém, amém. Quando você chega aqui no Rio? Dani, eu acho que é dia 12 de julho. Depois eu vou te mandar direitinho os detalhes aí para você, viu? Tá. Tá ok. certo. Não Tá vai bom. fugir de mim aqui no Rio, não, hein? Deus abençoe, irmãos. Tá bom, Deus abençoe. beijo. Shalom, Deus shalom. abençoe. Amém. Shalom, Irmãos, shalom. uma bênção estar com todos vocês Beijo no aqui. coração. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou estar enviando uma mensagem para vocês no privado, para a gente estar levantando uma oferta para o pastor Daniel, né? Em nome de Jesus, para abençoá-lo nesse... que ele precisa, né? De um celular novo, e a gente quer ser bênção na vida dele. Tá bom? Amém. Vou mandar no privado para os dados da conta dele. Um abraço, Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Shalom todo mundo. Shalom, Ivonete. Shalom, Dani. Shalom, shalom.
Obrigada por Shalom. ter mandado o link para mim aí da reunião.